pessoal, eu sou Júlia Barreto e esse é o Olhares Universitários, um programa feito por estudantes de comunicação da Univale com a supervisão dos professores. No programa de hoje você vai conferir uma matéria sobre os cuidados com a voz, conhecer os jardins sustentáveis da Univale e no quadro Papo Cult tem uma conversa com o apresentador Mário Mota. Eu acredito numa palavra básica que meus pais me ensinaram. Essa palavra é respeito. Tudo isso e muito mais agora no Olhares Universitários. Como hoje é dia de estreia, vamos saber quem faz o Olhares Universitários? Confira a matéria que a estudante de Relações Públicas, Thaís Helena, fez sobre o nosso projeto. O programa Olhares Universitários é uma das atividades realizadas pelo projeto de extensão Casulo da Univale. Acadêmicos dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas são responsáveis por colocar em prática tudo o que aprendem em sala de aula. O projeto também auxilia o aluno a fazer essa composição do que ele vê na sala de aula, do que ele já estuda dentro dessas disciplinas, e ele vem para o projeto aprimorar esse conhecimento e experimentar esse conhecimento. O papel da extensão, além de colocar esse aluno em contato com a comunidade, trazendo informação e proporcionando um aprendizado para esse aluno no dia a dia, ele contribui também para a formação dele em relação teoria e prática, né? Então, tudo aquilo que eles vivenciam dentro da sala de aula, também com atividades práticas na sala de aula, ele reforça todas as tardes aqui conosco no Projeto Casulo. O Projeto Casulo é uma ótima oportunidade para a integração dos acadêmicos da comunicação. Aqui na Univale a gente tem as diferentes áreas da comunicação e é super bacana eles poderem trabalhar juntos, entender melhor como é o processo de produção para a televisão, mas também compreendem as outras funções, como divulgar o programa, como atualizar as redes sociais. O projeto é super bacana nesse sentido, porque ele possibilita que os alunos de publicidade, jornalismo, relações públicas, audiovisual, fotografia, enfim, que eles possam trabalhar juntos, possam se conhecer e possam entender melhor quais que são as funções de cada profissão. Bem, o meu papel aqui como professor é orientar os alunos em todos os aspectos. Então, a gente participa de todas as etapas de produção. Então, desde a marcação de um carro, marcação de câmera, revisa o texto dos alunos. Então, é um trabalho bem bacana de acompanhamento. E dessa forma, eles podem vivenciar o dia a dia de uma redação. Por isso é importante, né, esse projeto aqui na Univale. Para os acadêmicos, o projeto de extensão permite que eles estejam mais próximos do mercado de trabalho, podendo aliar teoria à prática. Trabalhar aqui no Casulo é uma experiência incrível para a gente que ainda está na faculdade, que ainda está começando, já poder ter contato com o dia a dia da profissão, com vários elementos que a gente vai encontrar no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo ter a experiência de acadêmico, de alguém que não tem experiência, de poder aprender, de poder até errar sem ter muito prejuízo profissional, é uma experiência única para a gente que pode ter contato, seja como voluntário, seja como bolsista, é muito bom. O Projeto Casulo tem sido uma experiência ótima porque eu aprendo muito com as pessoas que estão aqui, eu gosto muito deles. É uma equipe bem legal e por serem professores e acadêmicos de outros cursos de comunicação, eu acho que eu estou aprendendo coisas que eu vou levar para sempre, assim. Então aqui a gente aprende a editar, gravar, produção de pautas e é todo o processo de uma TV mesmo. É muito legal a gente poder pôr em prática o que a gente aprende em sala de aula. Para mim, o Projeto Casulo é uma oportunidade muito bacana, porque os alunos têm de vivenciar um pouco do mercado ou do que está mais próximo do mercado. Então, é bem legal saber os processos de como funciona uma televisão e como eu trabalho um pouco mais na parte de edição, para mim é bem interessante aprender como editar uma matéria legal e ver como a edição realmente às vezes faz uma diferença e é o que dá o toque final no programa em si. Então, eu acho que é bem legal. E eu acho muito válido e realmente é uma experiência que todo aluno deveria vivenciar antes de se formar. E se você curtiu o nosso programa, fique ligado porque vem muita novidade por aí. Adoro essa equipe! O Projeto Casulo é uma grande oportunidade para os acadêmicos que querem entender melhor o universo da televisão. Bom, agora no quadro Dica do Olhares, vamos ver alguns cuidados que devemos ter com a nossa voz.
uma tarde para você. Olha hoje. William trabalha com locução publicitária há 10 anos. No caso dele, usar a voz é mais do que uma forma de comunicação, é uma forma de sobrevivência. 10 vezes. Qual é a importância da sua voz na sua vida? É primordial, assim, é tudo. Eu vivo da minha voz. Mas não são só locutores que precisam usar a voz diariamente. Quem trabalha com vendas precisa. E a gente acaba utilizando muita voz no comércio. Quem vai falar ao celular precisa. Ou até para jogar conversa fora, a voz está presente. A voz, ela identifica muitas vezes o sujeito. E principalmente a voz é um meio de comunicação, né? Porque é através da voz que a gente consegue emitir a fala. Usar a voz é tão comum no nosso dia a dia que, às vezes, podemos esquecer de dar a devida atenção a ela. Você tem algum cuidado com a sua voz? Mais ou menos. Específico pra voz, assim, não? Não, eu sei que a gente tem que ter o cuidado, igual você me perguntou se estava falando, mas eu não cuido e nem faço nada. Você tem algum cuidado com a sua voz? Olha, pra falar a verdade, não tenho muito, não. Deveria, né? Por que é importante cuidar, então, da voz? Porque ela vai fazer com que a gente se interaja com o outro de uma forma positiva ou negativa, né? Se eu tenho uma voz muito rude, muito agressiva, então eu vou poder afastar as pessoas que estão ao meu redor. Mas como cuidar da voz? A equipe do Olhares veio até o centro de Itajaí para saber as principais dúvidas das pessoas em relação aos problemas e cuidados com a voz. Alguma dúvida sobre a voz? Às vezes eu tenho esse problema de rouquidão na minha voz. Aí eu gostaria de saber se é normal isso. A rouquidão não é normal. A pessoa que fica rouca por mais de 10 dias deve procurar um otorrinolaringologista ou um fonoaudiólogo, porque algo tem aí que precisa ser visto. Como é que é essa coisa na garganta da gente, quando dá tremedeira na voz, como é que fica? O tremor na voz, tremedeira, como você está falando, né, na voz, não é tão comum, mas as pessoas, isso tem que realmente investigar, principalmente com o médico, pode ter um fundo neurológico, porque a prega vocal é um músculo. Então, ela pode estar perdendo um pouco dessa elasticidade, dessa flexibilidade da prega vocal. Cigarro, eu já vi muita gente que fuma e a voz fica bem estranha. Fica uma voz muito grossa, muito grave, tá? Então, tanto para o homem quanto para a mulher. A mulher fica com a voz bem grave e o homem também. Quando a pessoa traga, então assim, ela aquece, né? Então, esse calor também é prejudicial. E as toxinas que vão ficando, né, nas pregas vocais. Então a prega vocal fica meio gelatinosa, ela vai quase que se desmanchando, assim. Não fumo, não bebo. Cuidar para não tomar muita água gelada, de repente, né? Tomar algo gelado prejudica a voz? Também prejudica a voz. É a questão da temperatura, né? Então, assim, a gente tem uma temperatura corporal, se a gente toma uma coisa muito gelada, ela pode sim prejudicar, pode dar uma descarga do muco. A dica que a gente dá é sempre segurar um pouquinho na boca para depois engolir. Então, segura uns 3 segundos na boca e depois engole. De vez em quando dá um problema na garganta, assim, no inverno, aí eu costumo tomar um chazinho de limão com mel, né? Dizem que é bom, né? Aquele mito que fala, né? O chá de limão com mel, ele dá um certo conforto pela questão dele ser mais no inverno principalmente, né? Porque ele aquece a temperatura do organismo, então faz com que a gente tenha um conforto maior para a gente produzir a voz. Mas ele não é cientificamente comprovado que chá de limão com mel vai fazer bem para a voz. A maçã é uma das melhores coisas para lubrificar as cordas vocais. A maçã ela tem propriedades adstringentes, né? Então faz uma limpeza no trato vocal. A saliva, quando a gente come maçã, ela fica mais fininha, fica mais leve. E a maçã tem a pectina, que é uma substância que auxilia nessa limpeza. A gente mastiga bastante a maçã, que é um alimento duro, a gente vai articular melhor. Quanto melhor articula as palavras, melhor a gente vai projetar a voz sem fazer esforço. Além da maçã, uma outra aliada do nosso organismo pode ajudar a quem deseja ter uma voz saudável. Qual é o principal cuidado, aquele que todo mundo deveria ter com a voz? Água, né? Em temperatura ambiente, a água é o melhor remédio para a questão da voz. Pode tomar 2 golinhos, 3 golinhos de água a cada 10 minutos para sempre hidratando as pregas vocais, sempre hidratando esse trato vocal. Porque é importante que a saliva não seque, né? Que não fique ressecada a boca. Então sempre está umidificando esse trato vocal é importante. Pois é, galera, cuidar da voz é mesmo muito importante para a nossa saúde. Valeu pela matéria, Thomas. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas nós já voltamos.
Não saiam daí porque no próximo bloco tem uma matéria sobre a produção do Jornal do Almoço.